Aí, aproveitando esse período de carnaval, a gente vai agora trazer informações para você em relação ao que pode e o que não pode dentro dos condomínios. Pois é, sobre a segurança dentro dos condomínios, as principais regras e proibições quanto à questão da realização de festas, a presença aí de foliões dentro dos condomínios, né? No ano passado, por exemplo, para você ter uma ideia em relação a esse assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu um pedido de um condomínio corporativo que teve o jardim destruído após centenas de foliões invadirem o local. Além disso, a prefeitura da cidade e os organizadores do bloquinho de carnaval foram condenados a ressarcir o edifício em quase R$ 86 mil pelos danos causados. Esse tipo de caso não é incomum e seria bacana apontar, por exemplo, as consequências judiciais, né? Para você que acaba aí se exaltando muitas vezes durante festas, é bom também saber, você que mora em condomínio, sobre o que, que pode e o que, que não pode aí durante esse período de carnaval. E para isso a gente vai conversar a partir de agora com o André Luiz Fernandes, ele que é advogado condominial e também síndico profissional. Olá, doutor André, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao DN Edição da Tarde. Boa tarde, Sávio. Boa tarde a todos. Um bom carnaval aí para todo mundo, né? Claro, para você também, né, que seja um carnaval de muita paz e tranquilidade. Agora, doutor André, vamos começar falando em relação a essas festas de carnaval, né? Elas inicialmente podem, né, ser realizadas aí dentro de condomínios, sob que condições, né, elas podem ser então realizadas? Sávio, eu não sei, estou te ouvir. A gente teve. Falhou, não consegui te ouvir. Pronto, vou aqui refazer então a pergunta. Em relação às festas de carnaval, né? Elas podem ser realizadas aí dentro de condomínios e sob quais circunstâncias, né? Elas podem ser realizadas? Então, vamos lá. Nesse período, todo mundo quer se divertir, né? Sem pensar muito nas consequências, regras de cada empreendimento, né? Se é possível reservar salão de festa, se é possível reservar o deck. Se for possível, tem que se atentar a questões de som, né? O limite de som permitido nessas festividades e também a quantidade de pessoas. A gente orienta que sempre haja informação para a portaria de quantas pessoas vão entrar no condomínio, quais são as pessoas, né? Ter tudo ali cadastrado para não ter problema nenhum. E respeitar as regras, evitar ir para a área de piscina, deixar essa área trancada para não ter afogamento. Também questões de fantasias, não mergulhar em piscina se tiver aberta, com fantasia para não haver sufocamento ali com aquele equipamento, entendeu? Então, são vários cuidados que se podem ter nesse período. Nesse caso, essas regras, né, elas devem ser definidas pela própria administração do condomínio, ali nas reuniões de condomínio, né, entre síndico e também as pessoas que moram. E tudo isso deve ser acordado um pouco antes, né, para que na hora que chega o período, essas regras sejam discutidas e muitas vezes elas não sejam obedecidas, né, doutor André? Isso, geralmente tem já na convenção do condomínio e tem no regimento. E tem alguns condomínios que, através de assembleia, fazem regras novas, né? Que nem aquelas festividades que a gente teve também no período da Copa. Foram alguns condomínios que criaram algumas regras de apoio ali para o condomínio. Da mesma forma é feito também no Carnaval, orientando como devem se comportar, quantas pessoas podem ser levadas, a questão do som, como eu citei anteriormente. O traje também tem que ser adequado. Você está ali em convívio com outros moradores, cada um tem uma cultura diferente, então a área comum é a área de todos, tem que respeitar a questão do decoro, né? Sem ultrapassar os limites como se ultrapassam nos carnavaizinhos de rua, né? Então tem que se lembrar que está dentro de um local privado e que tem outras famílias ali também compartilhando o mesmo espaço, crianças, idosos, então tem que ter esse limite, geralmente é abordado através das assembleias, temas mais constantes. E, doutor André, você até falou da questão do som, acho que é um problema que costuma normalmente ocasionar, né, em discussões, muitas vezes por conta aí do volume excessivo, fora de horário, assim como também acontece na cidade, né, onde existem regras e quanto aos horários da realização dessas festas, do volume do som.
Nos condomínios, esse padrão também deve ser seguido, né? Tem um horáriozinho para ser realizada e também a questão da altura do volume do som, né? Envolvendo aí essas festas. Sim, tem lá no regimento do condomínio, tem dizendo até que horas, geralmente até 10 horas, e as festas podem dar continuidade desde que não haja nenhum barulho, né? Quando tem esse tipo de ocorrência, os moradores acabam chamando a PM vem ao local e pede para baixar, porém a PM não tem o decibelímetro, né, para medir ali a quantidade do som. Teria que ser realmente o órgão responsável ali da SEMAS, da SEMAN, que seja responsável pela essa quantificação ali de decibéis, né? Então, aí somente com essa medição é que se pode autuar ali o morador na questão da infração do som. Se não, é mesmo pela questão ali do regimento interno. Aí o condomínio acaba emitindo uma advertência ou uma multa, né? Agora, 4 horas e 37 minutos, a gente está conversando aqui com o advogado condominial e síndico profissional André Luiz Fernandes a respeito das festas de carnaval dentro de condomínios, né, que acontece bastante também nesse período de carnaval. Aqui em Fortaleza e também em outras cidades, né, bastante comum mais na região metropolitana, é claro. Então são importantes aí regras que você deve ter conhecimento, você que especialmente mora aí em apartamento, em condomínio. Ainda sobre essa questão do som, doutor André, tem muita gente que não faz aquela festa, né, aberta no condomínio, mas quer receber ali convidados dentro da sua residência, fazer ali uma festinha. Essas regras também, elas são para esses tipos de evento, né, mais restrito ali dentro do apartamento, mas que muitas vezes também são tão barulhentos quanto em áreas abertas, né, doutor André? Geralmente, o maior problema que a gente tem nos condomínios é a festa dentro do próprio apartamento. Nem tanto ali na área comum, porque na área comum é administrada ali pela administração do condomínio, então controla mais ou menos a quantidade de pessoas, de som, mas quando é uma festa particular dentro do apartamento, acaba sendo mais difícil, né? Porque algumas pessoas não respeitam a questão da quantidade de pessoas que cabem em cada apartamento. Hoje a gente tem apartamento muito pequeno, de 40 metros, 50 metros, e o pessoal quer fazer uma festa como se fosse uma casa de show com 50 pessoas, 60, e acaba superlotando, trazendo interferência na vida dos outros vizinhos, com fantasias desconfortáveis para os demais moradores do prédio, gritos, algazarras. Então, tudo isso a gente pede que o morador registre no livro de ocorrência e possa também fazer gravação de som, né? Para a gente poder ali se embasar na hora de aplicar uma multa ou uma advertência. E a portaria também serve como apoio para estar interfonando, pedindo para que baixe o som. A gente peça que entre em contato com a portaria, com a administração do condomínio, para que não haja um conflito de corpo a corpo, né? Porque geralmente as pessoas usam o álcool, acaba tendo ali se exaltando, e para evitar que haja um problema maior entre os vizinhos, a gente pede que entre em contato com a administração ou seja somente através de interfone, para não ter esse contato fisicamente. Agora, doutor André, em relação à questão da segurança, né, o papel do condomínio, você até citou em relação à questão do controle de entrada, na entrada de pessoas, e em questão da segurança, né, é importante também as pessoas terem cuidado, quem viajou, quem ainda pretende viajar, estamos na segunda-feira, pode ser que tenha uma folga ainda aí. Quais são os pontos importantes relacionados também à segurança aí nesse período de carnaval? Geralmente esse período de carnaval as pessoas usam para emendar até o outro final de semana, né? Alguns tiram folgas. Então a gente pede que quando for viajar, informe ao condomínio para que a gente possa desligar o registro de água, possa desligar a questão do gás também, para não haver nenhum vazamento e não danificar e não trazer risco aos outros moradores, né? Na questão da segurança, no que tange a entrada e saída de pessoas, a gente orienta que quando for entrar, sempre se certifique que aquela pessoa ali que está entrando não tenha ninguém entrando junto, entendeu? Se tiver alguém desconhecido querendo entrar junto com o morador, ele peça para que a pessoa se afaste e se identifique na portaria, né, que é o mais adequado. E também tem muito fluxo de pessoas de outros estados, porque alguns apartamentos fazem também locações por temporada. Então, a gente pede que identifique todas as pessoas, que só entrem as pessoas devidamente cadastradas, que a portaria tenha muita atenção, porque é nesse momento que pessoas desconhecidas tentam acessar
o condomínio e ocasionar furtos e demais crimes possíveis nesse período. Então tá aí, ficam dicas importantes em relação a esse período de carnaval. Agradecer aqui a participação do Dr. André Luiz Fernandes, ele que é advogado condominial e também síndico profissional, trouxe essas dicas importantes aí para esse período de carnaval, especialmente para você que mora em apartamento e também em condomínio. Doutor André, muito obrigado, tá, pela sua participação. Feliz carnaval, que seja aí de muita paz e tranquilidade para você. Obrigado, agradeço também a oportunidade e vamos festejar com consciência, né? Um Acima abraço de a tudo. todos. Acima de tudo, doutor André. Muito obrigado mais uma vez.